Senhores deputados, comecemos pelas apresentações. Senhores membros do Governo, Senhor Ministro da Agricultura, comecemos pelas apresentações. O glifosato é o herbicida mais utilizado na história da humanidade. É um produto não específico e de largo espectro. Ou seja, mata todas as plantas, exceto as que tiverem sido modificadas artificialmente para se lhe tornarem resistentes. Foi criada em 1974 pela multinacional Monsanto, com o nome comercial Roundup, que até hoje é utilizado. A partir do ano 2000, expiraram várias licenças e outras multinacionais começaram também a produzir este herbicida. Trata-se de um caso de sucesso comercial, em especial a partir do momento em que a Monsanto passou a introduzir espécies geneticamente modificadas, especificamente desenhadas para serem resistentes a este herbicida. Portanto, o glifosato tem sido um dos instrumentos para o ganho de posição da Monsanto como força dominante em termos das novas formas de produção agrícola geneticamente modificadas. Mas o uso do glifosato generalizou-se muito para além do seu uso inicial. Não só em termos agrícolas, da larga escala aos usos domésticos e não profissionais, usado para limpar os terrenos antes da sementeira, também no recurso pelas autarquias, na manutenção de zonas verdes, de jardins, praças, ruas, bermas, pavimentos, cemitérios, etc., etc., e até na limpeza das estátuas e de outros elementos de património cultural e arquitetónico. O glifosato transformou-se num veneno típico dos tempos da austeridade, uma forma de pagar em contaminação aquilo que se quer poupar em postos de trabalho e em investimento sustentável. Nos últimos anos, o glifosato tornou-se omnipresente. E é por isso que se encontram vestígios por todo lado. Em testes recentes, foram identificados vestígios desta substância em cervejas de 15 marcas alemãs e até em tampões e pensos higiênicos fabricados a partir de algodão, que também ele revela vestígios da presença do glifosato. Senhoras e senhores deputados, quanto aos efeitos do glifosato na saúde humana, em vez de um enredo de polémicas entre relatórios contraditórios, a nossa responsabilidade é responder hoje e aqui pelo princípio da precaução. Evitemos, por isso, o recurso, neste debate, a artifícios da última hora que só comprovam a extensão da influência destas multinacionais na fiscalização e na monitorização internacional. Refiro-me às notícias destes últimos dias, referindo relatórios que alegam que o glifosato não representa perigo para a saúde humana. Não é preciso ser um especialista para desconfiar de um estudo sobre glifosato que é apresentado exatamente 2 dias antes da Cimeira Europeia que decide da sua continuidade ou não com a licença da União Europeia. Mas ainda antes de começar a Cimeira, já a natureza deste novo relatório está exposta. O Guardian inglês noticia hoje que o principal responsável pelo relatório é nada menos que o dirigente da fundação privada que recebeu 1 milhão de euros da Monsanto e da indústria agroquímica. Portanto, este estudo sai de cena mesmo antes de entrar e fica, como grande estudo de referência, aquele que sempre foi, o da Organização Mundial de Saúde, que liga o glifosato à prevalência do linfoma não-Hodgkin. O linfoma não-Hodgkin é um dos cancros que mais se registra em Portugal e mais nos últimos anos. 1.700 novos casos por ano. E é por isso que a Ordem dos Médicos, o bastonário da Ordem dos Médicos portugueses, já veio dizer que a conclusão é clara, e estou a citar, a conclusão é clara, este herbicida deveria ser suspenso em todo o mundo. Do que se trata é do princípio da precaução, e é sobre ele que hoje aqui somos chamados a decidir. Além do uso generalizado e do perigo potencial, a contaminação é já também geral. Na semana passada, 48 eurodeputados aceitaram submeter-se a testes para verificar a presença de glifosato no organismo. Revelou-se que cada um deles assinalava 17 a 35 vezes aquilo que é permitido em água potável, no seu próprio corpo, no seu próprio sangue. Em Portugal, há poucas semanas, ninguém pôde ficar indiferente aos dados revelados na reportagem do programa 6 às 9 na RTP. A plataforma Transgénicos Fora, que é uma plataforma que reúne um conjunto de organizações não governamentais da área do ambiente,
veio apresentar os resultados de um estudo que encomendou a um laboratório nos Estados Unidos, em que um conjunto de famílias se submeteu a testes para verificar precisamente a presença de glifosato. As conclusões são assustadoras. Estas famílias têm até 260 vezes mais a quantidade normal e aceitável de glifosato, que é aquela que se reconhece, por exemplo, na água potável. E, portanto, a situação é muito preocupante e está na hora de tomar medidas. Claro que muitos dos que se opõem à retirada do glifosato, mesmo quando não procuram negar os seus efeitos negativos no meio ambiente e na saúde de pessoas e animais, argumentam que não há alternativas ao uso de herbicidas e desta substância ativa em particular. Não se trata de uma argumentação inesperada. Aliás, basta lembrar a persistente defesa do inseticida DDT ainda há poucas décadas. Rachel Carson, que foi autora de uma das mais prestigiadas obras em defesa do ambiente, o livro Silent Spring, foi atacada na praça pública pelos lobistas quando relatou os impactos devastadores do DDT, que hoje são consensuais. Foram necessários vários anos para ser reconhecida a razão a esta autora e hoje, em 2016, quase todos nós possuímos ainda no corpo os vestígios do DDT usado pelas gerações anteriores e ainda os nossos filhos manifestarão essa presença através da transmissão do leite materno. Mas, se decidir bem, Portugal não estará sozinho. Já em abril, o presidente francês anunciou que o glifosato deixará de ser comercializado em França. Ainda ontem, em declarações à imprensa, a Ministra do Ambiente declarou que, independentemente dos debates sobre o caráter cancerígeno do glifosato, os estudos de que o governo francês dispõe mostram que se trata de um disruptor endócrino, ou seja, o glifosato é um fator de perturbação hormonal em pessoas e animais. São esperados novos estudos, continua a Ministra, para 2017, mas em todo o caso, enquanto esperamos esses novos estudos, não renovaremos a autorização para o glifosato em França. Existe cobertura legal para esta decisão. A Diretiva 2009-128 da Comissão prevê que os Estados-membros asseguram que a utilização de pesticidas seja minimizada ou proibida em certas zonas específicas, como aquelas que são utilizadas pelo público em geral ou certos grupos vulneráveis, como os parques, os jardins públicos, os campos desportivos ou recreativos, recintos escolares e outros. E é por isso que hoje o Bloco de Esquerda regressa a este tema no Parlamento. Trouxemos-lo em 2015 e já este ano também, nesta sessão legislativa, com um projeto de resolução visando proibir toda a utilização de glifosato em território português e a sua comercialização, fosse para uso agrícola, fosse para uso urbano. Hoje a nossa proposta é diferente. Por um lado, fez-se um caminho no esclarecimento público e no esclarecimento internacional. Depois de uma cimeira, em março passado, uma cimeira de peritos que decidiu adiar a decisão do prolongamento das licenças para o glifosato na Europa, por não se reunir a maioria necessária para dar mais 15 anos de liberdade de uso e comercialização desta substância, em abril, o Parlamento Europeu recomendou por maioria a proibição do glifosato em espaços urbanos. O próprio governo português evoluiu também na sua posição nestes debates internacionais. Depois de uma posição favorável à renovação da licença em março passado, o governo veio, na cimeira que agora decorre, e segundo informações que tornou públicas em resposta a uma pergunta do Bloco de Esquerda, toma uma posição de abstenção na cimeira que decorre entre hoje e amanhã em Bruxelas. E por isso estão hoje reunidas condições para uma decisão e para uma mudança importante. E o Bloco apresenta um projeto de lei que consiste em duas medidas essenciais: a proibição da utilização do glifosato em espaços urbanos e a imposição do prazo de 1 ano para o estudo do impacto do glifosato na sociedade e na saúde de quem vive em Portugal. Proibir a utilização em espaços urbanos corresponde à noção de um problema. O Bloco de Esquerda realizou um inquérito às autarquias portuguesas e concluiu que, em 112 respostas, 94 autarquias utilizam intensivamente o glifosato. Há alternativas. Meios mecânicos que cortam e destroçam a vegetação, desde maquinaria pesada até às miniaturas utilizadas em jardins. Há meios físicos, como a utilização de queimadores ou instrumentos de corte manual. E em jardins e outras zonas permeáveis é ainda possível a utilização de coberturas orgânicas e sintéticas que impeçam ou limitem o surgimento de plantas indesejadas. Trata-se de reconhecer o problema e trabalhar nas soluções e nas alternativas. E essa é a responsabilidade que incumbe aos responsáveis políticos,
seja dos que legislam, seja dos que no poder local têm a incumbência de fazer aplicar as decisões que protegem a população. As linhas de água são o melhor exemplo de como a solução para o controle de vegetação passa pela engenharia dos ecossistemas. A utilização do glifosato junto a linhas de saneamento urbano, dentro dos municípios, e não apenas em zona agrícola, essa utilização que hoje acontece de forma descontrolada e desinformada, pode conduzir e conduz diretamente à contaminação de linhas de água. E hoje há muitas linhas de água, independentemente da sua dimensão, seja nos espaços urbanos, seja nos espaços rurais, que são afetadas pela aplicação de pesticidas nas suas margens. E, portanto, o que hoje aqui debatemos, no projeto de lei do Bloco de Esquerda, é a proibição do uso do glifosato nos espaços urbanos, e nomeadamente pelas autarquias, que são os grandes utilizadores nesses espaços desta substância. Hoje não tocaremos no uso agrícola, não alteraremos a legislação desse ponto de vista, trata-se de trabalhar sobre aquilo que, nomeadamente, as autarquias portuguesas podem ou devem deixar de fazer em termos de utilização do glifosato. Em segundo lugar, o projeto de lei do Bloco estabelece o prazo máximo de 1 ano para o estudo do impacto do glifosato na sociedade e na saúde de quem vive em Portugal. Cabe referir que os sucessivos estudos que o Governo realizou nesta matéria nunca incluíram o glifosato na lista de produtos monitorizados quanto à presença de vestígios na alimentação humana. E, por enquanto, o Governo apenas anunciou que iria iniciar análises ao glifosato no centeio. Ora, é fundamental ir muito além disto, até porque o centeio não faz parte da dieta típica. O que é necessário fazer análise à água, uma gama muito mais alargada de alimentos e ao próprio solo. E também estudar a presença do glifosato no organismo das pessoas, dos habitantes dos vários pontos do país, para além daqueles que já foram estudados na pequena amostra realizada há poucas semanas pela Plataforma de Organizações Não Governamentais de Ambiente. Portugal é um recordista no consumo e parece ser, ao que tudo indica, um recordista na contaminação por glifosato no organismo das nossas populações. E, portanto, precisamos de conhecer profundamente qual é a realidade do país nesta matéria. Senhoras e senhores deputados, hoje e amanhã tomam-se decisões importantes na Europa sobre a continuidade destas licenças. Mas estas decisões não nos impedem de ir mais longe, aqui e agora, na defesa do princípio da precaução. Desde já, neste país que é o nosso, e onde a nossa democracia deve responder pela proteção do ambiente e da saúde pública. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa.